Bom dia, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos estudando aqui o livro de Romanos, né? A gente está fazendo o estudo de todas as cartas de Paulo. E agora a gente está fazendo o estudo de Romanos. É a maior das cartas, né? Tem bastante informação. Eu vou chamar aqui o Vilmar para fazer uma oração para a gente dar continuidade, né, início aqui ao estudo da carta de Romanos. Vilmar? Bom dia, paz do Senhor a todos. Ó Pai amado, querido Deus, primeiramente, Senhor, gostaria de agradecer por mais um dia, por mais uma vez estarmos aqui todos reunidos, ó Pai, para aprender um pouco mais a sua palavra, Senhor. Que o seu Espírito Santo continue falando conosco, Pai, nos ensinando e nos guiando, Pai, no seu caminho. Pai, que o Senhor venha usar, Senhor, o Marcelino, o pastor, o Vane, qualquer pessoa, Pai, que esteja ouvindo, que a participar e a entender a sua palavra, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado. Então, aqui dando sequência aqui ao nosso estudo, né, da carta de Romanos, a gente viu que é a primeira carta aqui na estante, né, do conjunto de cartas de Paulo. E aí a gente já leu e já conversou sobre o capítulo 1, né? A gente falou dos principais conceitos do capítulo 1, né? A gente foi lendo, entendendo e conversando. E aí, no domingo passado, a gente ia fazer aqui uma leitura das principais frases, né, que tem nessa carta, que são muito conhecidas, né? O Edgar ia falar um pouquinho, aí a gente teve um problema no som, mas a gente deixou para hoje. Então, antes da gente ler aqui o capítulo 2, né, a gente começar o capítulo 2, eu vou pedir para o Edgar ele fazer a leitura dessas frases que a gente conhece, que estão nessa carta, e que é muito interessante a gente falar sobre isso. O Edgar vai trazer para a gente aí uma palavrinha. Né, Edgar? Isso aí. Vocês estão me ouvindo? Estamos Estão me sim. ouvindo bem? A gente tem aí algumas coisas que Paulo deixa para a gente como direção importante para que até hoje, né, nos dias de hoje, a gente tenha também essa atenção. Quando ele cita lá nas informações, quando ele orienta o povo de Roma, e sabendo que eles conheciam né, o Velho Testamento, né, a Torá e tal, sabendo tudo isso, ele sempre citava esses textos, mas sempre num contexto, né? Então ele não falava palavras do Velho Testamento de uma maneira solta, sem que tivesse um encaixe ali de raciocínio para a pessoa falar, puxa, isso tem sentido, né? Então quando ele cita o Velho Testamento, em alguns pontos ele vai citar alguma coisa de Salmos, né? Ele vai citar alguns textos do Velho Testamento, mas ele vem falando isso tudo com contexto, com explicação do porquê ele está falando, né? Então, eu coloquei aqui umas frases que são as frases de Romanos, que a gente fala o tempo todo na igreja, normalmente a gente comenta, às vezes no meio de uma pregação escapa, sai uma frase dessas e às vezes a frase ela tem só um efeito como diria meu pai, de boniteza, né? Ela é bonita, frase de impacto, frase, né? Que todo mundo conhece, fala e grita aleluia e tal, mas a frase não tem a ver com o contexto, às vezes, né? Ela tem só uma força de expressão, né? Então, Paulo fala, durante todo esse texto de Romanos, para Romanos, com frases que às vezes são citadas no Velho Testamento ou são frases que a gente conhece muito bem e que vão fazer sentido quando a gente começa a entender Romanos, né? Quando a gente começa a entender por que ele falou para aquele povo determinada frase, né? Então, vou ler só algumas assim, muito rapidamente, só para a gente não perder tempo, mas é uma sequência, né? Eu até mandei para o Marcelino aí, vocês vão ter essa sequência aí, né? E vem assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, e não há quem faça o bem, não há nenhum só, porque todos pecaram e foram destituídos estão da glória de Deus. Porém, onde abundou o pecado, né,
está cortado, superabundou a graça. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E não faço o bem que quero, mas o mal que não quero eu faço. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores em Cristo, certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa nos poderá separar do amor de Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, sabendo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E não seja conformado com esse mundo, mas sim transformados pela renovação desse entendimento, para que experimentes qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Peço que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e seja paciente na tribulação, perseverai na oração, e, se possível, tende paz com todos os homens. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a cabeça, sobre sua cabeça, e não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essas frases todas são, conforme eu vou lendo aqui, eu ia lendo, puxa, eu vou identificando que o quanto a gente fala essas frases, né? Nada vai nos separar do amor de Deus, né? Esse texto das brasas de fogo, né? Das brasas sobre a cabeça, é muito comum, né? A gente fala que todos foram destituídos da glória, né? De Deus, mas Deus restituiu tudo isso. Onde superabundou, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essas frases a gente ouve o tempo todo na igreja, né? Mas por muitas vezes só fiz questão de colocar esse texto na sequência, porque ele pode ser lido de uma maneira tão bonita. Eu não tenho né, essa destreza. Imagino que se a Daíse aqui, que está acostumada né, com o teatro, se ela estivesse lendo esse texto, ela daria uma entonação tão bonita e tão sequencial, né, que a gente ia falar, puxa vida, é tão bonito tudo isso, e realmente é bonito tudo isso, mas fora dos contextos, talvez não venhamos a passar o que queria dizer Paulo, né? No sentido de falar por exemplo, de por que fomos destituídos da glória de Deus. Porque onde abundou, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele explicou tudo isso nesses textos. Então, quando você fala simplesmente, numa sequência não muito lógica, porque aí você sai dos textos e volta nos textos, sai dos textos, isso passa a não ter muito sentido. Só é muito bonito. Então, Paulo veio ali a dar direção com todas essas frases de uma maneira coerente, muito bonita, muito interessante também. Então, vamos nos ater sempre a textos bíblicos que façam sentido para passar essa mensagem. Então, quando passarmos uma mensagem por exemplo, quando a gente fala, tudo posso naquele que me fortalece, explica um pouquinho tudo isso, nem que seja uma frase curta na sequência, para que a pessoa do outro lado não pense, puxa, em tudo que eu puder, eu vou me fortalecer, em tudo que eu posso, em quem eu me fortaleço, no meu chefe, no meu dinheiro, eu tudo posso naquilo que me fortalece. O que me fortalece? O dinheiro? Então, tudo posso no dinheiro. Não. Explica o tudo posso naquele que me fortalece. Quem é aquele que te fortalece? Explica para o próximo que Deus te fortalece. Então, conta essa história num contexto, para que não caia numa dupla, numa duplicidade de informações que a pessoa pode ter conclusões diferentes sobre aquele texto, conclusões erradas sobre aquele texto, né? Então, eu acho interessante. A gente vem aqui, depois a gente vai ver bastante Paulo explicando por que ele está falando, né? Explicando por que ele fala para o judeu tal coisa. Aquilo tem força. Quando ele fala o Velho Testamento para um judeu, ele está contando aquilo que é a vida dele. E está contando de uma maneira nova. Ele está anunciando o Evangelho para aquele que já conhece o Velho Testamento. Isso é interessante, né? Vamos lá, Marcelinho? Amém. Amém. Viu, Marcelinho? E, Viu, Marcelinho? Oi. Só
Só sobre essa palavra muito sábia do nosso irmão, o Shalom Adonai. Shalom E Adonai. é interessante porque nós não podemos pegar apenas um versículo e fazer desse versículo a nossa vida. Não é isso aí. Não é a Bíblia, por exemplo, não é para ser consultada, é para ser lida. Não é você pegar e colocar o dedo lá e falar, esse versículo vai falar comigo. Não é isso. Porque quando você se fala e todos são salvos mediante a fé, tal, mas aí você tem que ler a Bíblia para ver o que é a pessoa ser salva, o que ela tem que fazer para ser salva, né? Então, que realmente, muitos pegam num versículo, como o Edgar falou, e faz desse versículo só uma bandeira. Mas não é um versículo a Bíblia, é toda a Bíblia, né? Então, por isso que é importante o nosso estudo bíblico, né? Para entender a palavra de Deus, né? Amém. Amém. Exatamente, pastor. E essa ideia do Edgar trazer esse conjunto, ele vem fortalecer uma ideia nossa aqui do estudo bíblico, que é o seguinte: das cartas de Paulo, Romanos é a maior, é a que mais tem informação, né? E é a primeira aqui na sequência, né? E ele trouxe aqui, ele falou, tem tanto conteúdo aqui que realmente vale a pena a gente ler com calma e estudar e contextualizar. Por quê? Porque esse conteúdo grande que a gente tem, se a gente ficar usando pedaços isolados, talvez não seja suficiente para o nosso entendimento. Então, às vezes, a gente pode até achar que demora um pouco aqui o estudo de algum livro, mas a gente fica mais completo, a gente entende melhor, né? Às vezes, quando você pega um caso específico, quando você fala lá da videira, que tal, né? Quando o Jó estava explicando e você pega só um pedaço, às vezes você não compreende o momento como um todo. E aqui nós vamos ler toda a carta, né? São 16 capítulos. Nós vamos achar tudo isso que o Edgar resumiu aqui dentro. E nós vamos contextualizar e vamos entender isso que é bacana. Então, isso reforça a importância da gente ler com calma e entender da onde vêm essas frases e entender essas conexões, né? São bacanas, muito, muito interessantes. Então, agora... Antigamente, Marcelino, a gente usava muito uma frase que falava assim, o texto fora do contexto gera um pretexto, né? E é verdade, muita gente às vezes usa uma palavra de Deus para justificar até o erro, porque ele usa o texto fora do contexto, né? E aí acaba justificando o seu erro, justificando o pecado, né? Então, é por isso que você tem que ler tudo, porque, mas a Bíblia fala isso, mas você lê o resto, você lê o que fala antes, o que fala depois, para você falar uma coisa dessas, né? Então, assim, por isso que a gente tem que ler e entender o que a palavra está falando, não pegar os textos Vocês se isolados. lembram da caixinha de promessas que tinha antigamente, Sim. que se vendia aí? As pessoas compravam essas caixinhas aos milhares, né? E aí chegava de manhãzinha e tiravam uma promessa. Eu vou tirar tal promessa, eu vou tirar, olha que bonita essa para mim. E a gente parece estar brincando com a palavra de Deus nesse sentido, né? Porque você começa a achar que é por essa sorte, parece que vamos distribuir essas cartas aqui, quem pegar, sabe? Então precisa tomar um pouco de cuidado, um zelo com a palavra, né? Deus vai falar com você, ele pode falar com um pedacinho de papel tirado mesmo, pode. A gente não tem né? Ele pode sim, mas que isso não seja regra para a gente ficar fazendo esse tipo de coisa, provocando essa situação de sorteio, de olha o que eu tirei hoje. Estava escrito atrás de uma caixinha. Precisa tomar cuidado que isso não vire uma regra. Senão vira uma coisa pagã até, né? A gente começa a fazer uma coisa meio estranha aí, né? Zelo com a palavra, hein, Edgar? Essa palavra, zelo com a palavra. Zelo com a palavra, cuidado, Isso. né? Cuidado. Eu tive esses dias no hospital e acabou atrasando algumas coisas, enfim, Deus trabalhou comigo nessa época. Eu lembrei muito do pastor Vanderlei lá no hospital, e Deus trabalhou comigo. E eu conversei muito com as pessoas que passavam ali. Tinha pessoas que vinham, saía primeiro que eu e ficava lá, né? Inclusive, uma pessoa lá falou, mas você está aí, você não foi ainda porque você ainda tinha que falar comigo, ele falou. Mas, enfim, a gente conversou bastante da palavra e eu vi diferentes religiões ali, nós conversamos, tive a oportunidade,
de ver que realmente a gente precisa ter zelo com a palavra para o bom entendimento. Então, e quanto mais a gente está preparado, mais a gente ajuda as pessoas. Inclusive, teve alguns lá que quiseram assim que eu explicasse algumas coisas da Bíblia para eles, porque eles falaram, olha, seu Marco, a gente está vendo que o senhor, parece que o senhor entende bem, tal, e eu gostaria de entender isso aqui, né? Então, eu fiquei pensando que Deus estava me usando. Então, quando ele falou para mim, Deus falou comigo a primeira vez, falando que eu tinha que me preparar, eu entendia isso. É o zelo pela palavra. Porque amanhã ou depois alguém vem perguntar, eu preciso estar preparado, né? Então, vamos lá, vamos então ler o nosso capítulo 2 aqui, né? Da carta de Romanos. Vamos lá. Só uma. Ah, Posso falar uma pode. coisinha só? Em Apocalipse, no primeiro capítulo, o verso 3, é um versículo muito conhecido e que temos que colocar em prática isso. Porque tem pessoas que falam assim, eu li 2, 10 vezes, 20 vezes a Bíblia. Ótimo, glória a Deus, mas aí eu falaria assim, mas você guarda o que você leu ou não? Então, por isso que Apocalipse fala, bem-aventurado aqueles que leem, ótimo, glória a Deus. Aqueles que ouvem, glória a Deus, as palavras e guardam a palavra. Aqui está o segredo, né? Não é você ler, ouvir. Tem pessoas que já falaram para mim, nossa, eu já li 30 vezes a Bíblia. Nossa, você está guardando toda a Bíblia? O importante é ler e guardar. Pastor, Amém, pastor. pastor, só comentário sobre isso eu achei interessante. O senhor comentou aí. Tem algumas coisas que quando você lê, né, você lê e não está muito ligado, ou não consegue né, Deus não te revela ali, você lê de novo e tal. Mas quando a palavra é revelada ali de uma maneira muito clara, né, muito forte, ela, não que você não precise, não tenha necessidade de ler novamente, mas assim, tem algumas partes da Bíblia que, quando reveladas, são para o resto da vida, né? Você tem aquela revelação daquele texto ali, você vai passar para muitos aquilo, porque aquilo está revelado, está entendido. Deus falou com você de uma maneira clara. Então você fala, vou ler de novo. Até nem leia de novo, porque já está, aquela lista está muito claro para a sua vida. Né? A revelação de alguns textos da Bíblia são para o resto da vida, na minha opinião. Isso é uma opinião minha, não é nem, né? Alguns falam, não, tem que ler novamente para Deus fala de novo. Deus fala de novo, mas quando ele deixa muito claro ali, a gente leva isso aí a fundo. Eu lembro é sempre uma brincadeira, fala rápido. Eu não entendia a teoria da relatividade do Albert Einstein, né? Não entendia, lia, falava e tal, estava lendo e não entendia nada. E aí não conseguia entender exatamente o que ele queria dizer com tudo aquilo, né? E aí uma vez eu vi uma entrevista de uma pessoa que estava com uma peça de teatro e ele era o Albert Einstein na peça. E ele, numa entrevista lá no programa de TV, ele contou a teoria da relatividade de uma maneira em que ele explicou de uma maneira tão didática e tão simples e tão bem colocada que me clareou completamente sobre aquilo. Então, hoje eu sei explicar ela, né? Então, eu diria assim que ele revelou exatamente o que era o conceito daquela teoria de uma maneira muito clara e simples, objetiva e rápida, e eu entendi por resto da vida. Então, eu sou capaz de explicar agora porque aquilo ficou muito claro naquela época. Isso tem 10 anos que eu ouvi isso. E ficou muito claro. Então, assim, quando a palavra é revelada de uma maneira que fala, Deus, olha, obrigado por essa revelação. Isso está agora na minha mente e no meu coração para o resto da vida. Eu não esqueço mais. Alguns textos não esqueço mais. Como não esqueci dessa teoria. 10 Amém. anos. Então, assim, não preciso reestudá-la porque está muito claro para mim. Né? E, lógico, tem muitos textos que vão sendo revelados dia a dia. E são interessantes para a gente reler, né? Amém. 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 Então, vamos lá. Vamos ler o capítulo 2, né? No capítulo 1, qual que foi o foco principal? A gente já viu que a salvação é pela fé e é para todos, né? Então, a gente viu isso daí. No domingo passado, a gente também começou a falar sobre idolatria e os caminhos perverso dos homens, né? Paulo deixou muito claro o que é uma idolatria, o que é um caminho errado, né? Deixou muito claro para a gente as coisas que desagradam a Deus, né? A gente também vai ver as que agradam, né? Então, a gente teve aí um capítulo 1 bem estruturadinho, a gente leu. Agora aqui no capítulo 2, são 3 bloquinhos que a gente vai ler.
qual que é o foco aqui? O foco dele é dizer que todos somos iguais perante Deus. E não só isso. Primeiro, ele vai falar que existe sim um juízo, existe sim um julgamento divino. Existe sim aquela famosa frase que eu falo assim, Deus está vendo. Sim, ele fala que sim, tem consequências as coisas que a gente faz e que Deus está vendo, e ele vai dizer mais. E ele vai dizer que só cabe a Deus o juízo. Nós vamos ler aqui, é bacana isso aqui. E depois ele faz essa distinção entre o judeu e o grego, e ele também fala sobre, no último bloquinho, sobre o verdadeiro israelita. Muito bacana. Então, vou ler aqui, ó, e a gente vai comentando, né? No capítulo 1, a gente já fechou isso domingo passado, e aí eu vou ler aqui o capítulo 2. Vamos falar sobre o juízo de Deus, né? Ó, eu vou ler aqui e a gente vai comentando, tá bom? Vou ler o primeiro bloquinho aqui, que vai do 1 até o 16. Ó, portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que seja. Por quê? No que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Antes de seguir aqui, eu vou fazer um comentáriozinho. Ele está falando assim, que a gente sabe que a gente não pode julgar. Então, quando a gente julga, a gente está condenando a si mesmo, por quê? Porque a gente sabe que a gente não pode julgar. Aí, versículo 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Então, pertence a Deus o juízo. Tá bom? Versículo 3. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrará do juízo de Deus? Esse é o Deus está vendo que eu falo. Aí, versículo 4. É interessante. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Antes de eu ler o do 7 aqui, para frente, só reforçando que quando ele fala sobre isso, do juízo, da gente julgar. Então ele está falando assim, você despreza que Deus é que tem a bondade, a tolerância e longanimidade. Você despreza que é Deus que pode julgar? Você ignora que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento, a nossa transformação vem de Deus. Então ele fala assim, quando a gente lê aqui desprezas, ignora, ele quer dizer isso, trazendo assim, simplificando, ele está falando assim, que é Deus que tem a riqueza da bondade, da tolerância, da longanimidade, a ele cabe o juízo, é ele que sabe. E a bondade é dele, e é ele, pela sua bondade, é que nos deixa ser transformado através do arrependimento. É isso que ele fala aqui. E aí ele fala que a dureza do nosso coração, quer dizer, você não enxergar isso, né? Quando ele fala a dureza do seu coração, ele fala, você não enxergar isso, você está acumulando ira para o dia da ira. Quer dizer, ele está falando, você está acumulando uma coisa que não é boa para o dia que você for julgado perante Deus. Então, não deixe a dureza do seu coração atrapalhar. Olha só, em um ou dois versículos aqui, por isso que eu gosto de ler e falar. Olha só que beleza, já vai, Edgar. Antes de eu passar para o 7 aqui, eu vou... Olha que beleza, né? Quando a gente... Quando eu estou lendo isso daqui, eu falo, nossa, é maravilhoso. O entendimento, né? Se você ler direto assim até o final e não falar nada, passa batido, né? Olha só. Então, ele está falando do juízo de Deus. E aí, no 7 para frente, antes de eu falar, vou até pedir para o Edgar também, o 7 aí ele já vai falar uma outra coisa bacana para nós aqui, tá bom? Fala, Edgar, você queria falar uma coisa? O interessante aí, a gente tem ali um posicionamento dele, de Paulo falando com os judeus, no sentido de que essa ira de Deus, esse julgamento de Deus, talvez nos dê um pouquinho mais de paz nesse mundo como vivemos hoje, né? Até dentro da igreja, dentro do nosso meio de convívio e tal,
porque a gente tendo essa plena consciência desse julgamento de Deus, né, nos dá um pouquinho mais de tranquilidade e que não vivamos irados o tempo todo ali. Ah, o irmão está fazendo isso, o irmão está fazendo aquilo, o meu vizinho Isso, está fazendo aquilo outro, tal. Eu não queria citar esse exemplo, mas talvez para a escola bíblica fique um pouquinho jocoso, um pouquinho pejorativo, assim, uma brincadeira, mas perfeito. o macaco senta em cima do rabinho dele lá, né, que está chacoalhando lá, e fica olhando o outro macaco com o rabo grandão lá, fala, olha, ele tem um rabo, tal, não sei o que, tal, e ele está sentado em cima do dele. Então, os judeus, eles se colocavam numa posição diferenciada, nós somos o povo escolhido e tal, e Isso, eles povo cometiam os escolhido. mesmos erros que os gentios, né? Então ele queria alertar eles de que, olha, vocês não são perfeitos, não, vocês cometem erros, vocês só são o povo escolhido, mas esse julgamento vai ser feito por Deus, e não por você, ó judeu, né? Não por você, ó gentio, né? Então, às vezes a gente se acha bom, todo mundo se acha bom. Eu sou bom, eu faço, eu leio, eu prego, eu tal. Mas, na verdade, a gente está, né, ali cheio de problemas, cheio de erros, cheio de problemas na nossa cabeça que muitos nem sabem, né? Mas Deus sabe. E aí Deus vai a julgar. Então, pela fé somos salvos, né? Mas aí a gente tem o julgamento de Deus, né? São essas obras, né? Aquilo que você faz. Quanto mais você faz coisas boas, mais você está revelando isso tudo, né, na sua vida, né? Deus está sendo, né, ali manifestado na sua vida pelo aquilo que de bom também você está fazendo. Então, quanto mais conectado a Deus, mais distante você vai ficando desse pecado. Você vai pecar, mas você volta rapidamente para essa vida mais santa. Você peca de novo, Deus perdoa. Então, pela graça, né? Ele veio anunciar a graça, né? Paulo veio anunciar a graça a esse povo judeu, né? Essa graça constante, né? Sim, fale, pastor. Pastor? Amém. Isso aqui, nesse verso 3, é o que acontece com a maior parte das pessoas, né? Falando pessoas evangélicas e pastores também, né? Especialmente os pregadores. Quem prega a palavra de Deus, que fala muita coisa, fala, meu Jesus amado, vamos tomar muito cuidado. Olha, tu, homem, tu, pregador da palavra de Deus, você que tem pregado, você que tem falado da palavra de Deus, que condenas os que praticam tais coisas. Nós condenamos, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E o que acontece muitas vezes com a gente, com os pastores, né? Vamos falar para as pessoas que pregam a palavra de Deus. Homens que praticam tais coisas e fazem as mesmas coisas. Olha, meu irmão, que coisa, né? Como a gente ouve muitas coisas, né? Nossa, aquele irmão lá falou, testemunhou isso e faz aquilo, né? Então, isso aqui é uma exortação para nós tomarmos muito cuidado, né? Para nós estamos pregando e não estamos vivendo aquilo que nós pregamos ou que nós falamos, né? Então, aqui a primeira exortação aqui que Paulo está dando para nós também nesse texto, que eu acho que é para mim também e para todos nós que estudamos a palavra de Deus, né? Vamos tomar muito cuidado, hein? Muito cuidado. Põe o dedão lá, olha, põe o dedo aqui, ó, né? E tem o que mais? E o dedão lá em cima. Deus está vendo todas as coisas. Fala comigo, eu estou falando comigo também, como pregador da palavra. Eu tenho que tomar muito cuidado naquilo que eu prego, eu tenho que viver. Né? Amém. Amém. Ó, vamos lendo aqui, ó, o versículo 7, né, onde a gente parou, ó. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma que qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Esses versículos aqui, ele está deixando claro o quê? Que a vida eterna, né, a nossa salvação, o nosso prêmio principal é a vida eterna. Né, o nosso galardão é a vida eterna. E ele fala aí, quem perseverar em fazer o bem, vai achar isso. E quem fazer o mal, vai achar
o juízo de Deus, que ele chama aqui da ira, né, aos que desobedecem. Vai ser o julgamento. E aí ele fala, tribulação e angústia vem para quem faz o mal, né? E glória, honra e paz vem para quem faz o bem. Então, ele deixa isso claro nesses versículos, né? E quando ele fala assim também, ele fala várias vezes, a gente vai achar isso aqui, né? Ao judeu primeiro e também ao grego. Aí você pensa assim, né? Eu vou fazer uma observação aqui. Ele falou duas vezes aqui, né? Ao judeu primeiro e também ao grego. Mas ele vai falar mais, tá bom? Mas aqui a gente tem que entender que Paulo, ele deixa claro, nas cartas dele, ele fala muito sobre a totalidade da salvação, que é para todos. Não tem distinção de pessoa. Mas por que ele fala primeiro o judeu e depois o grego, né? Aqui, quando ele fala isso, mas ele quer sim dar aquela impressão de totalidade, né? Mesmo quando ele fala judeu primeiro, porque o judeu, que nem disse o Edgar, né? Deus começou a obra lá atrás com o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, tal. O judeu ele tem um pouco assim de achar que ele tem uma certa prioridade. E aí Paulo fala judeu primeiro, mas também o grego. Ele quer dizer que está tudo dentro está tudo englobado, né? Não é, inclusive lá em Gálatas, nós vamos ver mais para frente, um versículo que eu achei interessante, que Paulo, ele dá muito ênfase para essa questão que todos somos iguais. Ele fala lá em Gálatas 3, no versículo 28, ele fala que não deve haver nem judeu nem grego. Ele fala que não há nem servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque ele fala que todos somos um em Cristo. Então, em várias cartas ele vai citar isso. Então, quando a gente vê que ele fala assim, judeu e também ao grego, é igual quando a gente está querendo falar da totalidade, mas a gente também quer reforçar algumas coisas. Quando ele fala assim que não tem servo nem livre, mas você é servo, você é livre. Então, é totalidade, já é totalidade. Mas ele quer gerar uma ênfase para quem é servo e para quem é livre. Para você saber que você está ali dentro. Quando ele fala grego e judeu, quer dizer, sendo ou não, você está ali dentro daquela totalidade. Então, isso é interessante. Edgar, queria falar alguma coisa? Não? Não, eu acho que vamos seguir, senão a gente vai... Tá. É legal a gente... E aí ele fala que não há acepção de pessoas. Só uma versículo... palavra. Só destaque aqui numa palavra aqui do verso 7, porque existe pessoas que falam assim, uma teologia, né? Uma teologia de salvo, sempre salvo, né? E a Bíblia aqui nos fala várias vezes, aqui também fala assim, a vida eterna aos que perseveram. Então, aqui tem que se perseverar, não é hoje, né? Perseverança está falando aqui, né? E aqui é muito importante. Outra coisa que acontece muito no meio da igreja, né? Um pecado que é condenado aqui também são os facciosos, né? Tem muita gente, muitas igrejas, pessoas facciosas, né? Pessoas que fazem um grupo para ir contra o pastor, contra a igreja, contra muita coisa, né? Então, é um cuidado que já existia naquela época e continua existindo, né? Quantas vezes, quantas igrejas, né? Que a gente percebe que existem grupinhos do lado fazendo fofoca, tentando ir contra outro grupo, são os facciosos que é condenado pela Bíblia. E aqui você também falou, aqui fala também sobre o judeu, porque Deus não faz acepção de pessoa, fala assim, ó, Deus não há acepção de pessoa. Então, não importa. Então, é rico, é pobre, branco, escuro, não importa. Todos nós somos um perante Deus. Não existe cor nem dinheiro que possa nos aproximar mais de Deus. O que nos aproxima mais de Deus é nós meditarmos na palavra do Senhor e seguir o mandamento. Obrigado. E Marcelino, acho que conforme o pastor estava comentando, quando você tem uma conversão genuína mesmo, você se converte, você entende, né, o que é Deus para a sua vida, o que é, né, que Cristo está, né, dando a direção para a sua vida, nos momentos que você comete o erro, comete o pecado, ou dá essa deslizada aí, como a gente fala, que todos pecaram, né, todos pecam, né, acabam pecando, esse arrependimento é automático porque essa conversão foi genuína. Então você tem esse arrependimento, você pode cometer um erro, mas
não dá 3 segundos, você fala, puxa, não devia ter feito isso. Eu vou lá pedir perdão, eu vou pedir desculpa agora, eu vou tentar consertar, eu vou. Então, essa coisa que vem de Deus, né? Esse perdão que vem de Deus constante, ele é manifesto ali no momento em que você peca, que você erra. Né? Então já bate aquilo lá e pum, errei de novo, errei de novo. E aí você pede perdão. É um perdão constante que você pede para Deus ali, e Deus perdoa. Então, pela graça somos salvos, porque tem esse arrependimento constante nosso. Então, quanto mais próximos das coisas de Deus, mais constantes ali na palavra, né? Mais perseverantes, como disse o pastor, mais essa graça vem para cima, vem para nós, para nossas vidas. E nós vamos nos arrependendo a cada instante. Daqui a pouco possivelmente eu vou pedir um perdão e vou me arrepender de alguma coisa, porque a vida é marcada por né, essas nuances aí entre problemas, entre dificuldades. E a gente vai pedindo, e Deus, pela sua bondade infinita, vai nos perdoando a cada segundo, né? Não é a cada minuto, não, a cada segundo. E sem essa graça, estamos fulminados, né? É. Estaríamos fulminados, né? Viu, Amém. Marcelino? É. Isso que o Edgar está comentando, que é muito importante, né? Porque qual a diferença do cristão e o não cristão? O não cristão, ele peca e ele acha bonito o pecado dele. E o cristão, não, quando peca, o Espírito Santo fala, você pecou. Aí tem o que? Arrependimento, isso que o Edgar está falando, né? Então, realmente, logicamente, e você fala que você não tem pecado, você é mentiroso, diz a Bíblia. Então, quem que não peca? Nós pecamos, mas glória a Deus que nós temos o Espírito Santo que mostra para nós aquilo que erramos e nós pedimos perdão e Ele nos perdoa. Amém. Amém. Aqui no último, os últimos versículos aqui, ele fala justamente do que o pastor Vanderlei estava falando aqui, sobre a gente ouvir a palavra, sobre a gente ouvir ou praticar, né? Vou ler aqui, do 12 para frente, para a gente complementar. É muito interessante. Às vezes eu li a primeira vez, fiquei meio confuso, mas depois eu entendi bem. Versículo 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Já vou explicar. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho. Olha só, às vezes fica meio confuso, mas é simples. Ele está falando aqui o seguinte: se você conhece a lei e você peca, isso vai ser levado em consideração. É isso que ele fala. Mas e se você não conhece a lei, mas também peca? Isso vai ser levado em consideração. E aí, depois, mais para frente, a gente vai ver que, inclusive, você ainda conhecer pecar é pior ainda. Ele vai falar isso mais para frente. Mas ele quer dizer o seguinte, que não é só a lei, conhecer a lei ou não, que vai fazer muita diferença no julgamento. O negócio é muito mais complexo, é muito superior a isso. Agora, ele deixa aqui muito bem claro que só conhecer a lei, só ouvir a lei, que ele chama aqui, ouvidores da lei, isso aí não quer dizer nada. Mas os que praticam, sim. Então, ele deixa isso claro. Aí, inclusive, ele fala assim, agora, e aquele que nem é, né, não é judeu, e ele pratica a lei, quer dizer, ele não tem a lei, mas ele pratica o bem, em conformidade. Quando ele fala em conformidade com a lei, quer dizer, o cara não conhece, mas ele é uma pessoa em conformidade com o que Deus espera da gente. Ele fala que isso daí também vai ser considerado, porque o coração dele, a consciência, os pensamentos, ele está levando isso em consideração.
no dia do julgamento, quando ele será julgado, conforme o Evangelho ele fala. Então, veja bem, às vezes a gente fica conversando sobre aquelas pessoas, às vezes ele nem conhece muito a lei, mas ele se preocupa em fazer o bem, ele fala, não, eu quero fazer o bem para as pessoas, eu acho que se Deus estiver me olhando aqui, eu quero ser uma boa pessoa. Isso, ele está falando que isso vale, isso é levado em consideração. Não é simplesmente, bom, já que eu pratico a lei, eu estou bonito, né? Já que eu conheço aqui e tal, eu estou bonito. Não, ele fala que leva em consideração, mas ele fala que quem pratica os ensinamentos, quem pratica o bem, sempre vai ser julgado de uma forma melhor. Por quê? Porque é uma coisa que agrada a Deus. Então, às vezes, a gente lendo aqui parece meio esquisito, porque as palavras às vezes ficam meio confusas, mas é simples. É simples o que ele está mencionando aqui. Alguém queria falar alguma coisa? Não? Marcelino, os judeus nesse tempo aí, eles se posicionavam de uma maneira diferenciada dos outros, pelo fato deles já de conhecerem a lei desde a infância, desde a tenra idade. Eles eram lá pequenininhos, eles já eram inculcados com a lei e eles cresciam nessa lei, né? Hoje a gente tem aí o cristão, hoje, às vezes ele até os 35 do segundo tempo, até os 35 de vida, 40, ele não conheceu nada da palavra, ele viveu ao bel prazer dele. Então, assim, ele traz uma carga muito pesada de vida sem seguir as coisas de Deus, né? Então, assim, acho que eles, imagino na ideia deles, puxa, esse aqui viveu do jeito que ele queria até hoje, nunca leu nada, nunca soube da palavra, e agora está falando que ele é o religioso da época, né? Eles não consideravam a pessoa que não tinha vivido nessa lei desde a infância, né? Então, por exemplo, tem muita gente que se converte com 50 anos de idade, 60, e aí alguém fala, mas esse aqui vivia, né, fazendo bagunça e agora é cristão. Então as pessoas às vezes não entendem isso. Essa conversão não está relacionada a nascer dentro da igreja, né? Tem muita gente que às vezes nasce dentro da igreja literalmente, né, mas não é convertido, não se converteu ao cristianismo. Conversão é muito diferente de conhecer a lei, né? É muito diferente de conhecer a Bíblia. Um ateu, completamente ateu, lá um agnóstico e tal, ele pode muito bem conhecer a Bíblia inteirinha e memorizar a Bíblia inteira, como os judeus memorizavam, mas não viviam isso. Então a pessoa pode se converter aos 90 anos de idade e está salvo. Por quê? Porque ele se converteu, ele entendeu que Cristo é para a vida dele, e ele não conhecia a palavra toda de cor, mas ele se converteu. Então, conversão é muito diferente de conhecimento bíblico, como eram os judeus. Então, eles se posicionavam diferentes daqueles que, com 60 anos, começaram a falar de Deus. Pessoal, mas como assim? Esse aqui vivia jogando pedra não sei aonde, agora está aí, né? Então, eles não conseguiam entender isso. Mas isso é graça de Deus para entender, né? Isso é de Deus, né? Sim, sim. O pastor falou, acho que o microfone estava mudo, né, pastor? Não, só estou concordando, porque tem uma pessoa que é político, ele, por sinal, né? Ele era muito político e fazia tantas coisas, tal. Aí ele se converteu, aí alguém falou isso aí para isso aí. Não, é como esse homem aí? Ele fez pá, começou a comentar a respeito do que ele fazia que não deveria fazer. Mas como é que se agora é crente, né? Acontece com muita gente. Por isso que eu falo que a salvação, nós nunca podemos falar esse vai para o inferno ou outro não. Nós falamos o seguinte, Deus sabe, Jesus sabe. Até por isso que eu creio muito na intercessão de uma mãe, de um pai, quando começa a orar pelo filho que está perdido, eu creio que lá no último segundo, Deus vai responder a oração da irmã através do Espírito Santo, mostrando para ele o erro, o pecado. Então, eu creio em salvação, sim, até no último segundo, se a pessoa realmente se arrepender. Como o Edgar falou, que acontece muitas vezes isso aí, né? Tem lá o homem que era preso lá, foi da nossa igreja, e ele se converteu dentro da prisão, ele era danado, se converteu lá, e muitos não acreditavam. Alguém está falando junto comigo aí? Né? Ô, Marcelino,
Então, só um momentinho só, Helena. Então, Marcelino, o que eu quero dizer é o seguinte, a salvação realmente pode ser feita um segundo antes da morte. Né? E ninguém pode falar que ele vai para o inferno e vai para o céu. Quem compete isso aí é o nosso Deus. Amém. Amém. Tem um microfone aberto da irmã Helena e do Vânia. Isso. Pode falar, Helena. Depois eu falo. Não, é o seguinte, a esse negócio de você se converter, quando você vem lá da situação, como a gente veio, né, converter por causa do problema que eu tive, o que acontece é que no começo, quando você se converte, você ouve muita piadinha, né, você ouve muitas histórias, as pessoas ficam de olho em você, fica de olho para ver se você é mesmo, começam a ter um julgamento sobre a sua vida. Infelizmente tem isso, você muitas vezes até taxado, você entende? Então, aconteceu com o Paulo, Helena, aconteceu com o Paulo. Acontece que o que vai acontecer? Na minha família, ninguém acreditava. Todo mundo achava que aquilo era só um tempo que eu ia ficar e depois eu ia... aí eles falavam que os crentes tinham feito lavagem cerebral na minha mente, né? Já estava sendo... Os crentes tinham feito lavagem cerebral, porque eles eram todos católicos, né? Eles não gostavam mesmo, não gostavam do Evangelho de Cristo. Então, mas o que aconteceu? Aconteceu que a gente vem dos nossos testemunhos. A minha irmã era freira, a Joaninha. Ela não acreditava muito na minha recuperação. Ninguém acreditava. Nem meu marido, ninguém acreditava. Mas o que foi que aconteceu? Foi que a gente dá o testemunho. Onde nós vamos, que nem o Marcelino falou, foi lá, ele deu testemunho. Esses dias eu fui num aniversário, um senhor estava lá, e ele estava meio embriagado, aniversário da minha sobrinha. E ele falou um palavrão sobre os crentes. Aí eu deixei ele falar, depois eu falei para ele, agora nós vamos conversar. Aí eu conversei com ele puxou a cadeira para sentar para mim conversar com ele sobre o que estava acontecendo. Então, muitas vezes, é o testemunho da pessoa. A pessoa, não que a gente é perfeito, a gente é santo, vai mal dizer, mas o nosso lugar, em todos os lugares que nós vamos, nós temos que ter testemunho, para que a isso não venha afligir, não também ser aquela pessoa chata, né, que chega acusando, não. Acusador jamais, mas o testemunho mesmo, não tem outra coisa, não tem outra coisa na nossa vida. É fácil? Não é fácil, não é fácil. Todo dia a gente tem que estar se posicionando diante de Deus, para ver o que nós estamos fazendo para poder levar esse evangelho, que está tão difícil hoje em dia. Então, não tem nada mais do que isso, que o testemunho, esse homem mesmo, eu falo assim, em todos os lugares, que o Marcelino falou, todos os lugares que nós vamos, as pessoas estão... Deus coloca cada coisa na nossa vida que parece, meu Deus, o homem está xingando os crentes. Xingou, ele falou um palavrão dos crentes. Aí eu fui entender por quê, porque foi mau testemunho para ele. Então, aí eu pude conversar com ele, sem ignorar ele. Ele puxou a cadeira para sentar, para escutar eu conversar. Então, naquele dia, a Helena foi no aniversário, eu vou, lógico, mas eu me afasto de tudo, estão bebendo, o problema deles, é minha família, mas o que tem que acontecer? Eu tenho que orar por minha família para Deus fazer a obra como fez na minha vida. Não a gente falar, não, eu não vou naquele aniversário, não vou naquela festa. Sim. A gente tem que se posicionar. E acabou, né? Então, quando na hora do parabéns, eu pedi, não deixei, não abri mão, e falar para minha sobrinha, eu vou fazer uma oração. Aí eu fiz uma oração, e é isso que a gente tem que fazer. Levar sem condenação, sem julgar, porque se a gente for julgar, misericórdia, né, Marcelo? Exato. Amém. Amém, irmã. A Débora ia falar alguma coisa, aí depois já vou passar para o pastor fazer a oração. Falta o quê? 5 minutos? Marcelino, a irmã Helena acabou falando o que eu ia falar também, sobre o testemunho que fala mais alto. E Paulo, né? Paulo, ele perseguiu os cristãos. Paulo esteve presente lá quando Estevão foi apedrejado. E depois, né? Depois ele foi também perseguido. Então, assim como Paulo, nós temos que aprender a dar testemunho, como a irmã Helena falou, que muitas vezes o nosso testemunho fala mais alto do que a nossa atitude, né? Do que a gente fica falando, eu sou crente, batendo no peito, porque todos nós temos muitos erros, como diz aí, que eu achei bem interessante que o Edgar falou, minuto a minuto nós estamos errando e só Deus para ter misericórdia da nossa vida. Amém.
Pastor, vou passar a palavra para o senhor orar aí, que acho que falta 4 minutos. Amém. Amém. Glória a Deus. Só para observação, aquilo que o Edgar falou no finalzinho aí, sobre a situação de Paulo, foi isso que aconteceu, viu, Helena? Paulo, depois que se converteu, ninguém acreditava, não. Como? Esse aí se converteu? Né? De maneira alguma. Isso acontece com todo mundo quando tinha uma vida diferente lá do mundo e depois se converte. Mas glória a Deus, né, pela conversão desses homens, dessas mulheres que foram ruins no passado, mas hoje são lavados e remidos pelo sangue precioso de Jesus Cristo, né? Amém. Glória a Deus. Hoje nós temos o culto, eu vou falar sobre renovação espiritual. Então, não falte que vamos falar o que é renovação espiritual, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai amado, muito obrigado, meu Deus, por essa escola bíblica dominical, por esse ensinamento, por aquilo que nós estamos aprendendo, Pai amado, também através do Edgar, do Marcelino e de outros irmãos que estão participando. Pai amado, continue dando sabedoria, fortalecimento, Pai amado, para nós colocarmos em prática aquilo que estamos aprendendo. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Nos abençoe hoje no culto de hoje à noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Shalom Adonai, Edgar e turminha. Fiquem na Paz, paz. Senhor. Bom domingo a todos. Que Deus abençoe. Amém. Na paz. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Amém. E obrigado. Fiquem com Deus. Boa noite. Até a noite. Deus abençoe.